Panturrilha na máquina é melhor realmente do que com peso livre? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Bom, há algum tempo atrás, tudo que era peso livre era melhor do que máquina, ou quase tudo. Porque na verdade, as máquinas antigamente, elas tinham um baixo teor de engenharia biomecânica. Então, eram máquinas que acabavam, às vezes, limitando um pouco o movimento, doendo a articulação. Elas não eram, propriamente ditas, ergonômicas. E com isso, o pessoal de antigamente preferia sempre peso livre, porque peso livre é o que vai crescer. Mas a gente sabe, né, e para quem fez o meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, o link está na descrição, peso livre, máquina, cabo, todos são importantes. Cada um, né, tem ali vamos colocar assim, uma vantagem, mas todos são bem-vindos. Quando a gente vai analisar a panturrilha com peso livre, então a gente está falando, por exemplo, de fazer uma panturrilha em pé com uma barra nas costas. E quando você vai fazer um movimento de flexão plantar, normalmente ele fica limitado, porque o seu calcanhar toca no solo, beleza? Quando você está na máquina, você fica na ponta e o seu calcanhar passa da planta, do solo. E isso aumenta o grau de recrutamento. Lógico que você pode dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma panturrilha em pé, pôr uma barrinha nas costas, e eu vou colocar um salto para fazer, né, para ter esse jogo. Só que você concorda comigo que vai ficando um pouco mais arriscado o exercício? Você concorda que se você colocar ali um step, por exemplo, você vai ficar na ponta do pé desse step, e se ele virar para trás e você tá com a barra, com um monte de peso, porque a panturrilha a gente tem que lembrar que é um músculo muito forte. Se você for parar para pensar, olha o tanto de peso que você pega na panturrilha para o tamanho dela. Tenta pensar algum outro músculo que levanta tudo isso de peso com esse tamanho. Provavelmente você não vai nem encontrar. Então é um músculo que precisa de cacete para crescer mesmo. Tanto é que as pessoas não desenvolvem porque não treinam direito. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Eu dou consultoria há muito tempo e eu garanto que, sei lá, 70% não desenvolve panturrilha porque treina mal. Eu já expliquei aqui no canal, né, vários macetes para você treinar bem panturrilha. Então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema se tiver qualquer dúvida. Então imagina só, você vai colocar uma barra nas costas com muito peso, você vai ficar na ponta do pé de um caixote ou de um step. O risco de lesão é muito alto. E o que você vai ganhar com isso? Né? Porque você vai pegar essa barra livre, ela pode cair, tudo bem, mas eu vou me preocupar um pouco mais com o equilíbrio. Né? E essa preocupação com o equilíbrio vai trabalhar ali, né, mais fibras para estabilizar o movimento. Eu concordo com você. Só que o que acontece? Pelo risco, não. Pelo custo do risco, não. Então tudo bem você fazer ali, de vez em quando, né? Eu mesmo passo para os meus alunos da consultoria de vez em quando. Tudo bem, é importante também trabalhar o equilíbrio, né? Isso até pode ser bom no dia a dia, para algum esporte. Mas você colocar sempre isso, tendo a opção da máquina, não é mais interessante. O que a gente conclui hoje, tá, com as máquinas boas, modernas, é que treinar panturrilha na máquina acaba sendo, de uma maneira global, superior. Se eu tivesse que escolher entre só treinar na máquina daqui para o final da minha vida, ou só treinar com peso livre daqui para o final da minha vida na panturrilha, eu escolheria a máquina. Eu teria muito mais segurança, conseguiria colocar muito mais carga, teria uma amplitude muito maior, e sem falar que tudo isso torna o exercício mais prazeroso. Porque fazer na barra livre, né, para muitas pessoas vai ser incômodo mesmo, ruim, né? Machuca aqui, de repente eu fico com medo de cair, não coloco muito peso, aí tem que fazer altas repetições, a gente já sabe que panturrilha responde muito bem com não é baixa repetição, é repetição normal, né? Entre 6 a 15 movimentos. E isso porque eu não estou nem falando da panturrilha sentada, porque imagina, você vai ficar sentado aqui, você vai apoiar a barra próximo do seu joelho. Então, é um pouco menos perigoso, do que a panturrilha em pé. Mas também é bem incômodo. Você vai ter que colocar colchonete, você vai ter que pegar essa barra, posicionar aqui. Então, quer dizer, não é tão simples. Leandro, então eu vou fazer no Smith. Pois é, né, mas aí já não é um peso livre. E se é de fazer no Smith, que vai ter mais ou menos uma mesma dinâmica de uma máquina, que é uma barra guiada no final das contas, a máquina ainda acaba sendo superior. Mas, de novo, se você não tem na sua academia uma máquina, mas você tem um Smith, poxa, então faça lá, só não vai deixar de fazer, lógico. Mas, vamos supor que você não tem o Smith, só tem barra livre. Poxa, talvez vale mais a pena você fazer logo no leg press, então. Mas eu vou fazer só no leg? Faz mais séries lá. Por exemplo, eu vou fazer 12 séries de panturrilha. Poxa, faz um GVT, então faz 10 de 10 no leg, até a falha, e 2 séries você faz com a barra livre, seja nas costas ou em cima do joelho para fazer sentado, trabalhar um pouco mais o sólio. Porque pelo menos você vai pegar menos carga, menos séries, você faz um movimento mais controlado, você trabalha com mais carga e menos repetições, por exemplo, no leg, e quando você for para lá, você trabalha com repetições mais altas para ser um pouco mais fácil, um pouco menos arriscado, né? Então, assim,
como você pode ver, no geral a gente tenta evitar o trabalho com a barra nos gêmeos, certo? Eu vou deixar agora a indicação aqui, pessoal, de um vídeo onde eu falo um treino completo de panturrilhas com volume adequado, porque desses 70, 80% que erram no treinamento de panturrilha, metade deles erram no volume de treino. Então dá uma olhadinha aqui para ver se o seu volume de treino está adequado.